Muito bem, vamos então ao tema dessa noite. O título da mensagem de hoje é o poder papal e os perigos de seu domínio mundial. Esse é um tema muito relevante para o momento da história que nós estamos vivendo, porque esse poder tem sido protagonista diante das coisas que têm acontecido no mundo e diante da grande crise que o planeta está enfrentando, tanto ambiental como na forma social. Este poder tem trabalhado para colocar suas propostas para a solução deste problema. E nós, como os cristãos que somos, devemos estar atentos aos sinais das profecias para que nós possamos entender as coisas como estão acontecendo, tudo bem? Então esse é o objetivo da mensagem de hoje. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13, por favor. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Muito bem, irmãos. Então aqui eu coloquei na tela um desenho dessa figura aí de Apocalipse 13, tá bom? Uma besta é um animal, ok? Um animal que possui quantas cabeças aí a Bíblia falou pra gente? 7 cabeças. E quantos chifres? 10 chifres, ok? Então apareceu aqui essa figura no Apocalipse. Nós já sabemos que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos, não é? Mas eu quero chamar a atenção para vocês em relação a este animal aqui, simbólico. Uma frase muito interessante que está aí na nossa passagem que a gente leu. A Bíblia falou assim, ó, para esse animal aqui, ó, deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu pergunto para os irmãos, quem é que é o dragão quando nós estamos estudando as profecias? Quem é que representa o dragão? Satanás, ok? Você pode confirmar isso aí em Apocalipse capítulo 12 e o verso 9, ok? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o quê? Diabo e Satanás. Então esse dragão aqui representa Satanás, ok? E o que a Bíblia está falando? Satanás deu o que, irmãos? O seu poder, o que mais? O seu trono e grande autoridade para este poder aqui. Você entendeu isso? Agora a pergunta que eu faço para a gente é: podemos então considerar que esse poder simbólico aqui é um poder que é inimigo de Deus, sim ou não? Sim, não é? Porque a Bíblia diz que Satanás deu o seu poder e o seu trono para este elemento simbólico aqui, ok? Então, primeira coisa que nós vamos concluir aqui essa noite: este poder representado por este animal é um poder inimigo de Deus, ok? Agora nós vamos descobrir quem é este poder aqui que é inimigo de Deus, ok? Vamos fazer isso juntos? Agora vamos lá para Apocalipse no capítulo 12, nós vamos encontrar um animal muito parecido aí no capítulo 12. Acompanha aí, Apocalipse 12, a partir do verso 1. Viu-se também grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com quantas cabeças, irmãos? 7 cabeças. E quantos chifres? 10 chifres. E nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais as lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro.
e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Agora vamos desenhar isso aí que nós lemos na nossa cabeça, tá bom? Desse lado aqui, ó, a Bíblia fala que ele viu uma mulher vestida de sol, ok? E essa mulher estava o que, irmãos? Grávida, não é? Muito bem. Aqui do outro lado apareceu um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. O que o dragão queria com a mulher? Devorar o filho da mulher que estava para nascer, ok? Só que a Bíblia diz que esse filho, ele nasceu porque depois ele foi arrebatado de volta para Deus até o seu trono. Desenharam aí na cabeça de vocês? Agora vamos entender isso, tá bom? Olha só, irmãos, simbolismos. Preste atenção que diz essa passagem que eu coloquei aqui, ó. Efésios capítulo 5, verso 23. Bem atento agora, hein? Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça de quê, irmãos? Da igreja. Agora eu pergunto para vocês, aqui ele está comparando o marido a quem? Até está com a mesma cor ali. O marido está sendo comparado a quem? A Cristo, ok? O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então o marido, ele compara a Cristo, ok? E a mulher, ele está comparando o quê? A igreja. Muito bem, então a gente vai começar a entender a cena do Apocalipse. Uma mulher vestida de sol, na verdade não é uma mulher, representa uma igreja. Mas uma igreja vestida de sol, alguém sabe quem é que simboliza o sol dentro da Bíblia? Jesus. A Bíblia diz no livro de Malaquias que ele é o sol da justiça. Muito bem, então é uma igreja verdadeira, uma igreja pura, refletida do caráter de Cristo, ok? Muito bem, agora vamos aqui para entender o dragão. Daniel capítulo 7, o verso 17 e o verso 23 fala assim pra gente, ó. Estes grandes animais são o que, irmãos? Reis da terra. O animal será o que? Um rei. Então, quando estamos estudando as profecias, um animal dentro da profecia representa um rei ou um reino. Agora sim a gente está começando a entender. A igreja verdadeira, grávida, ok? Quem é esse filho da igreja que estava para nascer? É Jesus Cristo, ok? Porque não foi Jesus Cristo que nasceu e depois ele foi arrebatado de volta para Deus? Então o filho da igreja é Jesus. E aqui o dragão representa um reino que queria devorar, matar Jesus Cristo, quando ele estava para nascer, ou quando ele nasceu, ok? Aí eu pergunto para vocês, se alguém conhece aí a história, alguém sabe de algum reino ou algum rei que tentou matar a Cristo quando ele nasceu? Vamos ler isso? Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então aqui a Bíblia está comprovando para nós que quando Jesus nasceu, um rei, Herodes, ok, que era rei do Império Romano, ele tentou matar o filho da igreja, Jesus Cristo, quando ele nasceu, ok? Então agora nós vamos fazer uma segunda conclusão aqui, ó. O animal com 7 cabeças e 10 chifres representa o reino de Roma, ok? Lembra que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres? Então foi o animal que tentou matar a Cristo, o reino que tentou matar a Cristo. Esse reino é o Império Romano, ok? Muito bem. Quando nós voltamos para Apocalipse capítulo 13, vamos voltar para lá? Apocalipse 13. Nós vimos aí que a besta, o animal de Apocalipse 13, ele possui 7 cabeças e 10 chifres, ok? Só que tem uma informação interessante aí para nós,
que está no verso 5. Olha só. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Vamos fazer umas contas aqui agora. Olha só, mais um símbolo dentro da profecia, hein? 42 meses, ok? Quando a gente está estudando profecia, o tempo ele também é simbólico, tá bom? A primeira pergunta que eu faço para vocês agora é: 42 meses possuem quantos dias? 42, quanto, amigo? 1260 dias, ok? 42 meses possuem 1260 dias. A Bíblia fala que esse foi o período que a besta agiu fazendo o quê? Falando blasfêmia contra Deus e perseguindo os santos. Agora veja essa passagem aqui que interessante, ó. Números, capítulo 14, verso 34. Preste bem atenção. Segundo o número de dias que você espiou a terra, 40 dias, cada dia representando o que, irmãos? Um ano, vocês levarão os seus pecados 40 anos. Esse princípio é chamado princípio dia-ano, em que um dia, dentro da profecia, simboliza para nós um ano literal, ok? Então, se a Bíblia diz na profecia que a besta perseguiu os filhos de Deus por 1260 dias proféticos, isso representa para nós 1260 anos, ok? Em que a besta agiu contra Deus, ok? Só que aí nós já vimos que a besta representa Roma, não é verdade? Mas o Império de Roma, ele só durou 600 anos, mais ou menos, na história. Então essa besta que é Roma, não pode representar o Império Romano, porque a Bíblia diz aqui que ela agiu por mais de 1000 anos. Então quem é que representa a besta de Apocalipse 13? Nós podemos concluir que representa Roma, mas não mais Roma na sua fase imperial, mas Roma na sua fase papal, porque o papado se estabeleceu no poder. A história conta isso pra gente. E o seu domínio durou exatos 1260 anos, ok? Então a besta de Apocalipse 13, que nós vimos aqui que o dragão, que é Satanás, deu para ela o seu poder e o seu trono, esta besta de Apocalipse 13 representa o sistema papal, o poder papal, ok? Aí aqui, olha, eu coloquei para vocês verem, ó, algumas das fotos ou desenhos do que o poder papal fez contra os filhos de Deus nesse período de 1260 anos, que a gente chama de Santa Inquisição. Nessa época, no passado, o papado perseguiu todos os filhos de Deus e torturou os filhos de Deus, porque eles queriam permanecer fiéis à palavra de Deus e a igreja estava ensinando diferente. Como eles não queriam obedecer à igreja, eles eram torturados, perseguidos e mortos se não negassem a fé, ok? Agora outra característica, a Bíblia diz que esse poder ele comete blasfêmias contra Deus. Ora, o sistema papal, ele comete alguma blasfêmia contra Deus? Vamos ver um exemplo disso? Procure na sua Bíblia, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 5 até o verso 7. Todos encontraram? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então olha só, os escribas acharam que Jesus estava cometendo blasfêmia, porque para eles Jesus era um simples ser humano, ok? E quando um homem, ele tem a ousadia de querer perdoar pecado, de acordo com a Bíblia, isso é blasfêmia.
Jesus não cometeu blasfêmia, porque ele é Deus, pode perdoar pecado. Mas quando um homem quer fazer isso, a Bíblia considera isso blasfêmia, ok? A Bíblia nos disse que a besta de Apocalipse 13, que nós vimos ser o papado, comete blasfêmia contra Deus. Então o poder papal comete esse tipo de blasfêmia, de querer perdoar pecados? Veja o que diz aqui, irmãos, o Catecismo na página 401, veja o que diz: a declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o que, irmãos? O poder de perdoar todos os pecados. Então, de acordo com a Bíblia, isso é o que? Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados, ok? Olha só, o Concílio de Trento, o que ele falou, irmãos? Quando um criminoso confessa os seus pecados ao sacerdote, todos os crimes são perdoados e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Então, de acordo com a Bíblia, isso é o que? Blasfêmia, ok? Então, nós podemos ver que a besta de Apocalipse 13, que nós vimos ter características do poder papal, ser o poder papal, ok? Nós vimos sim que ela é um poder que comete blasfêmia contra Deus e que perseguiu os santos lá no passado, ok? Agora eu quero que a gente releia mais uma vez essa passagem de Apocalipse 13, verso 2 e 3. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse é o período da supremacia do poder papal, ok? Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então olha só como esse poder passou por algumas fases. Primeira fase, ele surge no cenário do mundo e alcança poder, supremacia, ok? Depois a Bíblia diz que ele sofre uma ferida e é como se ele morresse, é como se esse poder deixasse de existir. E aí depois a Bíblia diz: essa ferida é curada, ou seja, ele volta a ser o poder que ele foi lá no passado, antes de receber a ferida, ok? Veja aqui, queridos, esse período que é conhecido na história como supremacia papal, vou contar aqui para vocês um pouco de como foi que aconteceu. No ano 313, o imperador romano chamado Constantino reconheceu o cristianismo como sendo a religião oficial do Império de Roma. Ele abandonou o paganismo e agora colocou o cristianismo como religião oficial. No ano 354, apareceu um homem chamado Santo Agostinho, ok? E ele pegou aquela profecia lá de Daniel capítulo 2, da estátua. Lembram dessa profecia? A estátua. No final vem uma pedra e atinge a estátua nos pés. Essa pedra simboliza a volta de Jesus, ok? Só que Santo Agostinho falou que essa pedra era a igreja e ela deveria destruir os reinos do mundo e preencher toda a terra, dominando a terra. A igreja começou a trabalhar a partir disso. No ano 330, o imperador Constantino foi embora de Roma, lá para a cidade dele, chamada Constantinopla, ok? E aí, quem ficou em Roma foi o Papa, ok? E aí ele passou a ser a autoridade no país e começou a ganhar respeito e hegemonia ali. No ano 533, ele foi considerado o pai de todas as igrejas do Império Romano, ok? Pai, em latim, se fala Papa. Aí surgiu esse nome, ok? Em 538, foi expulso o último povo que não se submetia à autoridade do Papa. E aí ele passou a reinar supremo, naqueles 1260 anos.
Quando nós chegamos em 1798, que é o fim desse período, é quando o papado sofre a ferida de morte. As pessoas começaram a redescobrir alguns livros antigos e começaram a questionar os ensinamentos da igreja. Por exemplo, nessa época aqui, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. E aí apareceu um cientista chamado Galileu e provou que a igreja estava errada. Então o pessoal começou a desconfiar um pouco da igreja, ok? E a igreja cometia muitos excessos. Lembra as figuras que nós vimos das pessoas que elas perseguiam? Até que em 1798, um imperador chamado Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa. Estão vendo aqui a figura? Ó? E aí o Papa, ele perdeu todo o poder e o domínio que ele tinha. Essa prisão aqui do Papa representa a ferida mortal que a Bíblia fala aí para nós. Porque quando o Papa foi preso aqui, ó, ele perdeu todo o poder político e religioso que ele tinha. O Papa foi levado cativo para um local separado e pouco tempo depois ele morreu. Só que a Bíblia fala que essa é uma fase intermediária desse poder. Depois vem uma outra fase que nós falamos que é o que, irmãos? A cura da ferida, ou seja, o restabelecimento do papado ao poder que ele tinha antes, ok? E é isso que nós estamos vivendo hoje, queridos. Olha só, em 1929, um homem chamado Benito Mussolini deu para a igreja de volta um pedaço de terra para que ele pudesse dominar. Esse local a igreja tem até hoje e é chamado de Vaticano. Benito Mussolini indenizou financeiramente a igreja pelo que ela tinha passado antes, ok? E ele tornou o catolicismo a religião oficial de toda a Itália. A partir daí, a ferida começou a ser curada, ok? Lembram desse homem aqui? Como é o nome dele? João Paulo II, ok? Muito se deve a ele esse processo de cura da ferida. Porque as manchetes de jornais de quando ele morreu falavam assim, ó: não mais anticristo, evangélicos elogiam o Papa. Espera aí, queridos, o que aconteceu aqui? Volte para a Bíblia, Apocalipse 13. A besta que nós vimos que é o papado, o que fala sobre ela aí no final do verso 2? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, se o dragão, que é Satanás, dá para este poder a sua autoridade, como agora as pessoas que o reconheciam como anticristo dizem que ele não é mais? Acaso Satanás abandonou aquele movimento que ele usa como sua obra-prima? Será que Roma mudou em seus objetivos? Ou ela está simplesmente curando a sua ferida para voltar a ser o reino que ele foi no passado? Entendem isso? Nós precisamos pensar sobre isso, porque a Bíblia tem sérias informações e notícias para a gente sobre este poder. Veja como esse poder está alcançando hegemonia no mundo, queridos. Papa Francisco é o líder mais influente do mundo, disse a revista Fortune. O que mais? Guaidó, aqui do nosso lado, ó, na Venezuela, Guaidó aceita a oferta de ajuda do Papa para mediar a crise na Venezuela. Então esse poder que sofreu a ferida de morte, e depois a Bíblia diz que essa ferida seria curada, ele está ganhando o seu espaço de volta no mundo, sim ou não? Sim, não é? Respeito no mundo, olha só, os astros do mundo vão visitar ele, os grandes jogadores, as celebridades do mundo sempre têm ido visitar Francisco. Papa recebe o fundador do Instagram, o dono do Facebook também foi lá conversar com ele. Pessoas dos diferentes ramos, das diferentes localidades do mundo, cada dia tem se aproximado mais desse poder tão carismático. Papa Francisco chega aos Emirados Árabes. Ele é o primeiro pontífice da história a visitar o país. E lá nos Emirados Árabes, qual é a religião que predomina? O islamismo, ok? Não é o catolicismo. Agora veja essa informação aqui, ó.
ele foi fazer uma missa em um estádio e ele conseguiu reunir 140 mil pessoas dentro do estádio. Então você vai em um país em que a sua religião está longe de ser a principal e você coloca 140 mil pessoas dentro de um estádio. A sua visita foi um sucesso, sim ou não? Um completo sucesso, não é verdade? Agora veja essa outra foto aqui, ó. Estão vendo aqui uma cruz? Isso é uma foto da missa que ele realizou lá. E veja essa informação aqui, ó. A cruz, ela é proibida em alguns locais lá dos Emirados Árabes. Mas esse poder está ganhando tanto respeito no mundo que eles abrem de mão de algo que eles proíbem para que ele possa fazer o que quer. Entendem como ele está ganhando influência, ganhando respeito no mundo, curando e restaurando o poder que ele teve no passado, e nós precisamos estar atentos para isso. Olha só, irmãos, em 2015 ele discursou lá no Senado dos Estados Unidos da América. E veja essa foto como ela é emblemática, irmãos. Aqui nós vemos Francisco junto com líderes das principais religiões do mundo. Veja como ele tem esse poder para fazer unir pessoas de diferentes credos, talvez todas juntas por um propósito maior. Esse líder é influente, sim ou não? Sim, não é? Aconteceu em Roma uma reunião que foi chamada Sínodo da Amazônia, com um caráter muito especial, irmãos, porque a igreja está mostrando por meio deste ato o método, a metodologia que ela quer abordar para alcançar o seu domínio no mundo. Olha só, a demarcação e proteção da terra é uma obrigação dos estados nacionais e de seus respectivos governos, e eles querem que haja uma legislação especial para proteger isso. Então, queridos, lá no passado, quando o papado esteve no domínio do mundo, ele fez a mesma coisa. Ele usou poderes políticos e exércitos para cumprir os seus propósitos. Agora que ele está restaurando o seu poder, ele quer fazer a mesma coisa, irmãos, influenciando os poderes dos estados, dos governos, para fazerem as coisas que ele está colocando no mundo. Entendem isso? Nós estamos vendo um cenário se montando e nós precisamos estar atentos para isso, querido. Porque veja o que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem são os santos? São os filhos fiéis de Deus. Então este poder, este sistema, quando ele está plenamente revestido de poder e ele pode fazer o que ele quer, qual é o objetivo dele? Perseguir os filhos de Deus para derrotá-los. É isso que este poder quer fazer. Olha só, irmãos, então o que nós queremos passar para os irmãos essa noite está resumido nessa frase aqui, ó. Quando o papado se restabelecer novamente no domínio do poder mundial, será um poder intolerante e perseguidor aos que não se submeterem aos seus ensinos. Foi isso que eu vim aqui falar para você nessa noite, e eu vou repetir. Quando o papado se restabelecer novamente no domínio do poder mundial, e veja que eu não estou colocando isso como uma hipótese, mas como uma certeza, porque está profetizado e Deus não erra. Então, quando isso acontecer, ele será um poder intolerante e perseguidor aos que não se submeterem aos seus ensinos. Sabe, irmãos, há muitas pessoas lá fora e talvez pessoas aqui dentro que olhem hoje para o poder papal e não conseguem imaginar que este poder possa ser usado pelo inimigo de Deus. Mas nós não podemos nos enganar, irmãos. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia e estudar a Bíblia, porque lá está revelado o que importa para a nossa salvação. Sabe, irmãos, há igrejas que estão lotadas por aí afora, porque estão pregando lá aquilo que as pessoas querem ouvir. E quando elas ouvem uma boa mensagem que não cutuca a vida delas, elas vão para lá porque estão satisfeitas, se alimentam do que querem, não do que precisam, e as igrejas estão lotadas por causa disso.
Nós não podemos esquecer a nossa identidade como igreja. Nós precisamos pregar essa mensagem, porque é essa mensagem que livrará pessoas da perdição. E você que está aqui, meu amigo, nos visitando nessa noite, de tudo que eu falei aqui, eu quero que você guarde isso aqui, ó. Fique bem atento para isso, porque isso talvez em breve possa acontecer. Talvez isso em breve irá acontecer. E o talvez é porque eu não sei se será amanhã ou depois, ano que vem ou no próximo. Mas irá acontecer. Eu te asseguro isso por base na palavra de Deus. Agora a pergunta é: seria isso que nós aqui estamos falando uma loucura? Ou uma hipótese real? Veja o que a palavra de Deus nos fala. Apocalipse 13, verso 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa, o que, irmãos? Comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que é a marca da besta, o que é o 666, se tem a ver com chip ou não, isso é uma coisa que nós falaremos outro dia, tá bom? Mas o que a Bíblia deixa claro aqui para nós? Aqueles que não tiverem a marca da besta, que não se submeterem a este poder, quando ele for plenamente curado da sua ferida, se você não se submeter a este poder, você não poderá nem comprar e nem vender. Como é que vai comprar comida para sobreviver? Como é que vai dar comida para os filhos? Filho puxando a calça, pedindo comida. Bolacha, estou com fome. Como viveremos, irmãos? Será um momento de dura prova. Mas aqueles que forem fiéis ao Senhor, a Bíblia fala no livro de Isaías: o seu pão e a sua água serão certos. Mas entendem? Há provação, há dificuldade para aqueles que não se submeterem a este poder. Isso ocorrerá no futuro, irmãos. E enquanto estamos vivendo agora tempo de paz e tempo de graça, nós precisamos nos preparar. Há um tempo atrás eu vi uma notícia no Facebook de que a Bíblia foi proibida lá na Arábia Saudita. E eu fiquei pensando, se isso acontecesse aqui no nosso país hoje, como é que nós alimentaríamos a nossa vida espiritual sem a Bíblia? Será que nós conseguiríamos ou iríamos desanimar? Então há uma proibição de compra e venda, mas veja o que fala no verso 15, irmãos. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o que, irmãos? Morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, verso 15. Então, em um primeiro momento, há uma proibição de compra e venda, de negociar, fazer comércio, se você não se submete a esse poder. E então aqueles que permanecerem fiéis, o cerco se tornará mais difícil para eles, a tal ponto que ele fará um decreto para matar os santos fiéis a Deus. Você entende isso? É por isso talvez que Jesus colocou uma passagem lá no livro de Apocalipse, lá no início, onde ele fala assim, ó: seja fiel até a morte, se for preciso, e eu te darei a coroa da vida eterna. Entendem, irmãos? Deus está nos preparando para isso. Nós precisamos estar atentos. Eu não tenho a condição de querer pregar um evangelho mais brando. Sabe, há muitas pessoas que só querem pregar metade do evangelho, que fala que Deus nos salva pela graça, Ele nos ama e só isso. O evangelho é completo, isso é verdade, mas tem essa outra parte aqui que nós também precisamos entender, porque senão as coisas vão acontecendo no mundo, a gente vai sendo levado pela maré e a gente corre risco de estar indo no caminho errado. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus para que nós não venhamos nos perder. Ok, queridos? E agora vire a página, vamos para Apocalipse no capítulo 14, verso 9 em diante. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira.
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui, queridos, a Bíblia é muito clara. Pouco antes de Jesus voltar, o mundo estará dividido somente em dois grupos: aqueles que se adoram a besta e se submetem ao seu poder, e aqueles que são identificados como os filhos de Deus. A Bíblia aqui nos dá uma dica do que é a marca da besta. Este povo é contrário a este povo, ok? É antagônico. Então a Bíblia diz que os santos, eles possuem duas características. O que a Bíblia nos diz aí sobre os santos? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então esse povo aqui é contrário a isso. Esse povo não guarda os mandamentos de Deus, não tem fé em Jesus Cristo. Entende? Tem muita igreja que prega aí que a lei de Deus foi abolida. Sabe de onde vem essa ideia, irmãos? Da cabeça de Satanás. Sabe por quê? A Bíblia fala: o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. E qual é a função da lei? Nos mostrar o pecado. Ok? Função da lei: mostrar o pecado. Quando a pessoa peca, ela merece o quê? A morte. Ok? Então, função da lei é mostrar pecado, não salvar ninguém, mostrar pecado. Então, quando eu olho para a lei e vejo que estou em pecado, eu corro para Cristo e falo: Senhor, me salve, porque Jesus morreu na cruz para salvar a gente dos nossos pecados. Entende? Então, quando alguma igreja ensina que a lei de Deus foi abolida, se não há lei, não há pecado. Se não há pecador, para que eu preciso de Salvador? Logo, a morte de Cristo na cruz não faz diferença na minha vida. E essa ideologia cumpre os propósitos de quem, irmãos? Do inimigo de Deus. Entende isso? É por isso que a Bíblia separa os santos e os que adoram a besta. Os santos, eles guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo. Os que adoram a besta não guardam os mandamentos. Agora veja isso aqui, queridos, que interessante. A lei é algo que mostra a autoridade daquele que governa. Você concorda comigo? E se eu me submeto àquela autoridade como governante, eu vou obedecer às leis que ele coloca para mim. Ok? Lembra que nós vimos que a besta é um poder inimigo de Deus e que Satanás deu o seu poder para este poder político? Então, se a lei de Deus é assim, Satanás vai criar uma lei contrária à lei de Deus. E quando nós conhecemos um pouco do que é o sistema papal, nós vemos que eles fizeram uma lei diferente da lei de Deus. E nós vamos finalizar com essa parte aqui, ok? Aqui está a lei de Deus, conforme Êxodo 20, a palavra de Deus. E aqui está os 10 mandamentos, segundo o catecismo, ok? O papado fez 3 mudanças na lei de Deus. Vamos vê-las? Olha aqui para o segundo mandamento da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura. Ok? Vamos olhar agora o segundo mandamento lá do catecismo: não tomar seu santo nome em vão. Está igual ou está diferente? Está diferente, não é? Olhe para a lei de Deus aqui de novo. Terceiro mandamento: não tomarás seu santo nome em vão. Então este aqui é igual a esse, não é? O terceiro mandamento da lei de Deus igual ao segundo do catecismo. O que eles fizeram aqui, irmãos? Eles tiraram o segundo mandamento da lei de Deus. Ok? 10 menos 1 dá quanto? Dá 10. Olha aqui, ó. Continua tendo 10. O que aconteceu aqui? A segunda mudança na lei de Deus. Olhe para o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Agora olhe para o catecismo. 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo. 10º:
não cobiçar as coisas alheias. Quem pegou aí a ideia? O que foi que aconteceu? Eles dividiram o 10º mandamento em 2. Então 10 menos 1, 10. Você entendeu? Essa foi a segunda mudança. Terceira mudança. 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lá para o catecismo: guardar domingos e festas de paz. Essa foi a terceira mudança na lei de Deus. Entende, queridos? Então, o que mostra a autoridade de um governo é a lei que ele faz. Então, se Deus faz uma lei e alguém faz uma lei diferente da lei de Deus, é porque esse aqui não se submete à autoridade de Deus. E ele fala: o governo que eu faço é melhor. Quem é que quis se tornar semelhante ao Altíssimo ou maior que Deus? Lúcifer lá no céu. Você entende isso, irmãos? Então nós precisamos estar atentos. É por isso que o Apocalipse fala: os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E agora abra sua Bíblia, lá em Ezequiel, no capítulo 20, para nós fecharmos com essa passagem. Verso 20: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Entendem, irmãos? Vocês captaram o que Deus está falando aqui para nós nessa noite? Eles tiraram o mandamento que Deus diz que é o sinal que identifica Ele como Deus e aqueles que são os seus filhos aqui na terra. Isso é muito sério, queridos. Cada dia que passa, o mundo se aproxima do seu fim. O papado tem trabalhado para cumprir os propósitos do inimigo de Deus. E ele conseguirá, irmãos, obter domínio sobre todo o mundo para cumprir os seus propósitos. Quando isso acontecer, nós devemos nos lembrar do que ouvimos aqui nessa noite e do que aprendermos na palavra de Deus e permanecer firmes ao lado do Senhor. Porque ainda que tenhamos que sofrer, queridos, o Senhor nos promete vida eterna em um mundo que vale a pena viver. Não nesse mundo. Você já cansou desse mundo? Ou você gosta de viver aqui? Eu já cansei, irmãos. Sabe que miséria de mundo, que praga que é o pecado. Quanto tempo mais você quer ficar aqui? É tempo de irmos embora. Jesus quer voltar para nos buscar, queridos. Mas nós precisamos estar prontos, moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo, para que nós possamos ter o nosso lugar no céu pela misericórdia de Deus. Então que tal nós tomarmos uma decisão nessa noite de nós darmos mais um passo para perto do Senhor? E se nós já estamos nessa caminhada faz tempo, que tal nós renovarmos a nossa decisão ao lado de Deus? E fazer mais uma vez o pedido: Senhor, firma os meus passos do teu lado, porque eu quero ir para a nova terra que o Senhor irá estabelecer. Quantos gostariam de fazer esse pedido e essa oração nessa noite? Muito bem, queridos. Então eu quero pedir que você fique em pé agora e nós vamos orar para encerrar. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor nos trouxe à sua casa nessa noite. Todos nós fomos edificados aqui, Senhor, ao estudarmos a Tua Palavra. E é maravilhoso estudarmos a Tua Palavra, pois quando nós abrimos esse livro sagrado, Senhor, muitas verdades vêm para a nossa vida. Nós entendemos, Senhor, que os sinais das profecias estão se cumprindo. Há coisas ainda à frente para acontecer. Um poder inimigo de Ti, Senhor, irá se levantar para perseguir aqueles que são fiéis a Ti. Nós queremos tomar nessa noite uma decisão de permanecer firmes ao Teu lado, de Te buscar enquanto podemos achar, Senhor, de fazermos toda a preparação necessária para que quando aquele dia chegar, nós possamos, pela Tua misericórdia, herdar a vida eterna. Senhor nosso Deus, nos abençoa, Pai. Guarda-nos para o Teu reino, fortalece os nossos passos, Senhor. Nós vamos sair daqui para casa agora e pedimos que o Senhor esteja conosco, que Teu Santo Espírito nos acompanhe, nos ajude a lembrar do que estudamos aqui hoje e nos ajude a entender que passos a mais o Senhor deseja que a gente possa dar. Nos ajude a melhorarmos a nossa comunhão contigo e Te buscarmos cada vez mais, pregarmos mais o Teu Evangelho àqueles que não o conhecem.
É o que nós lhe pedimos, Senhor. Abençoe a cada pessoa que veio aqui nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.